Hoje eu gostaria de dizer uma coisa muito importante para você, coisa essencial. Você não precisa que ninguém acredite em você. Você só precisa de uma coisa, que você acredite em você. Eu falo isso não num tom de motivação, querendo motivar você, querendo dar alguma palavra, não. Eu falo isso me referindo à obra de Deus. Porque eu estava a falar com uma pessoa recentemente e ela falava que ninguém acreditava nela. Ninguém acreditava nela. Por causa da dificuldade que ela tinha para falar. Então ninguém acreditava nela. E eu disse para essa pessoa: você não precisa que ninguém acredite em você. Você só precisa que você acredite em você. E é a mesma coisa que eu digo para cada um que ouve essa mensagem. Você não precisa que ninguém acredite em você. Você só precisa que você acredite. Se você acreditar, basta. É o suficiente. Porque às vezes a pessoa está esperando que alguém acredite nela. Às vezes a pessoa está esperando que alguém dê um empurrãozinho. Mas às vezes isso não vai acontecer, como não aconteceu no exemplo dessa pessoa. Na verdade, as pessoas estavam jogando ela para baixo. Ela queria servir a Deus e as pessoas estavam dizendo que ela não ia conseguir. Quer dizer, nesse momento ela tinha que escolher. Ou acreditar em si, ou acreditar naquelas palavras. E há momentos na nossa vida que nós temos que fazer isso. Nós não podemos ficar esperando nem dependendo de ninguém. Nós temos que acreditar em nós mesmos. Porque se eu não acredito em mim, quem vai acreditar em mim? Eu tenho um exemplo de uma situação que aconteceu comigo. O rapaz chegou para o pastor e falou para mim: ó, isso aqui vai ficar no meu lugar, apontando para mim. E o pastor olhou meio assim, com um tom de, sabe? Mas eu não dei a mínima para aquilo. Porque sabe, o que está dentro de mim, eu não preciso que ninguém acredite em mim, não. Eu não preciso que ninguém creia em mim, não. Eu acredito em mim. E eu vou independentemente de quem acredita ou não, porque eu acredito. Eu não dependo e nem espero por ninguém. Porque eu acredito em mim. E quando nós acreditamos em nós não esperamos nem dependemos de ninguém. Nós não precisamos de aplausos nem de palavras motivacionais. Não precisamos de elogio nem nada disso, porque nós acreditamos, nós não precisamos que ninguém vá. Nós vamos, ainda que ninguém vá, quando nós acreditamos em nós mesmos. Mas quando nós não acreditamos, nós ficamos dependendo dos outros, nós ficamos à mercê dos outros, esperando pelos outros, porque não acreditamos em nós. E as palavras dos outros acabam nos afetando. Quantas pessoas não eram para ter ido e deixaram de ir por causa de palavras? Ah, você não vai conseguir, você não. No começo eu enfrentei muita zombaria. Mas sabe como eu estava para isso? Eu não estava nem aí. Eu estava preocupado em servir a Deus. Quando a gente está preocupado em servir a Deus, a gente não tem tempo para esse tipo de coisa. O que eu queria era servir a Deus. Então não me interessava se as pessoas acreditavam ou não em mim. Eu sabia de uma coisa, eu queria servir a Deus. Independentemente se quem acredita ou não acredita, pode todo não acreditar, eu acredito. E ponto, isso é o mais importante. O mais importante não é quem rejeita você, quem despreza você, quem faz pouco caso de você, quem acha que você nunca vai ser nada, quem acha que você nunca vai ser ninguém. O mais importante é que você acredita em você. Se você acreditar em você, meu amigo, minha amiga, isso é o suficiente, isso é o bastante para você fazer o que? Para você ir e fazer o que tem que ser feito. Eu não estou falando aqui de ganhar dinheiro, estou falando aqui de ganhar almas. Não estou tentando dar palavra motivacional para você, como falei no início. Estou falando aqui de você fazer o trabalho para Deus, de você servir a Deus. Talvez você ouviu palavras de pessoas. Você nunca vai conseguir, você não é para você. Acredite em você. Acredite que você pode. Não fique esperando que ninguém vai dizer para você, não, vamos lá. Não fique esperando isso aí, não. Eu não fico esperando. Eu não estou nem aí, ainda que não digam. Eu sei que eu vou e ponto. Porque é algo que Deus coloca dentro de mim. Isso não depende dos outros. Depende da voz de Deus apenas. Se a voz de Deus ela fala, acabou. Pode o mundo dizer que não. Mas eu vou do mesmo jeito porque foi Deus que falou. E Ele falou comigo. Posso ser contrariado por pessoas, não tem problema. Eu só preciso obedecer à voz de Deus. Então comece a acreditar em você.
Talvez você está alimentando palavras que estão te jogando para baixo, que estão dizendo que você não vai conseguir. Você quer servir, mas essas palavras parecem que têm sido mais fortes que você. Acredite em você. Acredite em você. E não espere que ninguém, não espere que ninguém, não espere que ninguém acredite. Não espere, não espere. Espere sim, que às vezes a pessoa, você não vai conseguir, isso aí não é para você não. E espere isso, porque é isso que muitas das vezes vem. Mas acredite em você, sabe? Para você fazer uma coisa, você não depende de pessoas. Ah, tem que fulano acreditar em mim. Não, não tem que ninguém acreditar em mim, não. Eu tenho que acreditar em mim, ponto. Se eu acreditar em mim, já era. Se eu acreditar em mim, já era. A única pessoa que precisa acreditar em você é você. Se você acreditar em você, acabou. É por isso que você não depende de ninguém. Você depende de você. Você depende de você para fazer o que tem que ser feito. Agora, se você não acredita em você, aí não tem como. Por isso que eu digo para você, acredite em você. Se Deus colocou algo dentro de você, de servi-lo, de levar a palavra dele até as pessoas, vá. Ah, mas eu não tenho condições nem capacidade, não interessa. Eu estava a pensar ontem sobre isso. Quem fala é Deus, não somos nós. Nós apenas abrimos a boca. Ele é quem fala, somos apenas porta-voz. A palavra vai vir dele. A palavra vai vir dele, não vai vir de mim. Como falamos em certa ocasião, ele vai usar a boca que se abrir. Se a sua boca se abrir, ele vai usar. Não importa quem seja você, não importa se você é analfabeto, se você não tem conhecimento nenhum, não importa. Se a sua boca se abrir, ele vai usar. Se a sua boca se abrir para falar, ele vai usar. Não interessa quem é você. Mas o que ele precisa que aconteça? Que você acredite em você. Independentemente das suas limitações, das suas dificuldades, daquilo que os outros dizem, daquilo que os outros falam. Deus, ele quer pegar essas pessoas. Essas pessoas que ninguém acredita. Como essa pessoa que falou comigo. Ele quer pegar essas pessoas e usar essas pessoas. Por quê? Porque aquelas que ninguém acredita que ele quer. Para envergonhar aquelas que pensam que são alguma coisa. Exatamente essa. É por isso que nós não temos que depender de ninguém. É por isso que nós não temos que esperar por ninguém. Não esperar aceitação. Não esperar que as pessoas acreditem em nós. Não tem que esperar nada. Só tem que fazer uma coisa. Ir. Acreditando ou não acreditando, não me interessa. Eu sei que eu vou ir. E vou fazer o que tem que ser feito. É isso que tem que estar dentro de nós. Isso não depende dos outros, depende de nós. A nossa atitude não depende de ninguém. Depende de nós. Se eu acredito, que diferença faz se a pessoa do lado acredita ou não? Eu não dependo dela. Eu não tenho que esperar por ela. Por mim, não faz a menor diferença. Porque nós vamos e somos usados, essa pessoa acreditando ou não. Não precisa de ninguém, não depende de ninguém, depende de você. Então, a partir de hoje, não sei como você tem estado, a partir de hoje, tome a decisão de acreditar em você. E fazer aquilo que Deus está te pedindo para fazer. Ir. O segredo é esse, ir. Não tem muito segredo, é ir. O resto, eu tenho a mais absoluta certeza que Deus vai fazer. Porque Ele vai usar aquele que estiver lá, à disposição dEle. Não vai usar aquele que fica se lamentando, aquele que fica se martirizando, aquele que fica se jogando para baixo, colocando para baixo. Não vai usar essa pessoa. Porque ela não está acreditando em si. Ela está dando crédito à palavra de outras pessoas, à palavra do diabo. Ele vai usar aquela pessoa que for. Não importa se ela sabe ler, se ela sabe escrever, não importa nada. O que importa é que ela está indo. E Deus certamente vai usá-la por quê? Porque é boa? Porque tem condição? Não, porque se colocou à disposição. Então acredite em você. Se coloque à disposição de Deus para servir a Ele. Isso aqui não é palavra de motivação, isso aqui é a palavra de Deus. Se coloque à disposição de Deus. E eu tenho a mais absoluta certeza que Ele vai usar você. O seu trabalho é o que? Abrir a boca. Quem vai falar é Ele. A gente às vezes fica preocupado naquilo que vamos falar.
Mas nós temos que lembrar de uma coisa: quem fala não somos nós, é Deus. Somos apenas porta-vozes. Quem fala é Ele, nós só abrimos a boca e Ele é quem fala. Quando nós temos esse entendimento, nós simplesmente vamos e cremos que Ele fará o resto. O que Ele espera é o quê? É uma atitude. É a pessoa se colocar à sua disposição. É isso que Ele espera. E se a pessoa faz isso, Ele faz o resto. Ele não tem problema nenhum em usar alguém. Não tem problema nenhum, hein? Ainda que seja a pessoa mais desprezada de todos. É aí que Ele quer mesmo. É aí que Ele quer. Aquela pessoa que ninguém acredita, é aí que Ele quer. Porque nela Ele será glorificado. Naquela que ninguém acredita. Então é isso que Deus quer fazer. Então dê ouvidos à voz dele. Não dê ouvidos a outra voz que não seja a voz de Deus. Acredite em você. Não dependa de ninguém. Não espere por ninguém. Ah, ninguém quer ir, então eu vou. Não quero nem saber. É assim que tem que ser. Ninguém quer ir, eu vou. Eu vou ir. Não vou ficar esperando por ninguém. Não vou ficar dependendo de ninguém. Eu vou ir. Eu vou ir. E ponto. Ninguém vai, eu vou. Não espero, não dependo. Apenas vou, apenas faço o que tem que ser feito. Não preciso esperar por ninguém, não preciso que ninguém vá para que eu possa ir, não. Eu mesmo posso ir. Deus me deu duas pernas, Deus me deu duas mãos para que eu possa ir onde tem que ir, para que eu possa fazer o que tem que ser feito. Então, é isso. Não espere nem dependa. Acredite em você e vá. E Deus certamente será com você.